O bagulho é o seguinte, olha só. Vasco, uma canoa num mar de ostracismo. Esse vídeo aqui vai falar do porquê o Vasco tá na merda? Vai falar que o Vasco não tá na merda? Vai falar besteira? Vamos assistir, não faço a menor ideia, não vi. Vem comigo aqui, ó. Ostracismo. Palavra encontrada em qualquer dicionário cujo significado remete ao cidadão que deixa de exercer ou de atuar socialmente em atividades antes costumeiras, podendo este afastamento ser devido a um fator punitivo, voluntário ou simplesmente circunstancial. E aí a analogia que ele tá fazendo é que o Vasco brigava pelas cabeças, brigava na parte de cima e agora briga pra ver qual meme vai ser melhor da rodada. O Clube de Regatas Vasco da Gama está rebaixado para a Série B. Ei, coisa boa, 2008. O cara ameaçando se matar lá do teto do estádio. Ei, lá. Do futebol brasileiro. 2 para o Vitória, 0 Isso aqui é simplesmente o Edmundo, tá chorando. para o Vasco. Agora cabe ao Vasco levantar a Renato Gaúcho, tá? Renato Gaúcho era o treinador que rebaixou o Vasco pela primeira vez na história. Tu sabia dessa? cabeça, se organizar e pensar que pode fazer de 2009 um ano de reabilitação. Essa palavra é um pouco comum em nosso cotidiano e você provavelmente já ouviu várias vezes, mas nunca parou para fazer analogias com ela e enxergar significado em acontecimentos da sua vida. O 21º do Furacão para rebaixar o Vasco. Olha o vídeo gostoso de assistir. Nossa, que coisa boa, que sentimento gostoso. É uma humilhação dupla para a enorme torcida Cruz Maltina. Ela é muito utilizada com celebridades. Você com certeza já ouviu a expressão cair em ostracismo para alguém que se afastou do convívio social. Ela também é utilizada para explicar, por exemplo, o sumiço e a derrocada de algumas marcas e empresas que antes faziam parte de nossas vidas, com produtos de qualquer natureza, mas que foram sumindo aos poucos até virarem sinônimo de nostalgia. Também esta mesma palavra foi ganhando contornos modernos para sua utilização. Essencialmente, falava sobre a obsolência de uma pessoa em determinadas atividades, porém, com o crescimento industrial e a velocidade com que as coisas acontecem no mundo, empresas e instituições também começaram a ter a palavra ostracismo utilizada como nomenclatura para definir aquelas que foram relevantes, poderosas e presentes, mas que por diversos fatores perderam estes postos a Beleza, já entendi o ponto da analogia do Vasco tá meio que caindo no esquecimento, no ponto de ninguém mais ver o Vasco disputando o título. Beleza. ponto de irem sumindo aos poucos no imaginário coletivo, sendo que muitas delas sumiram definitivamente. E galera, só passando aqui rapidinho para lembrar vocês que a votação dos melhores jogadores do Brasil do mês de abril... Como é que eu voto no Hugo Moura aqui? Deu um passe bom ontem, rapaz. Como é que eu faço pra votar nele? de ter acompanhado o futebol nas décadas de 50 e 60, com certeza já percebeu que vários clubes se encontram nessa prateleira do ostracismo, ou até quem acompanha o futebol há mais tempo e em décadas posteriores a essas. Clubes tradicionais do interior dos estados, que outrora foram realmente relevantes e promissores no cenário nacional, tendo até conquistado títulos, mas que hoje lutam para apenas continuarem existindo. Só que assim, o Vasco é diferente de todos esses aí. O Santa Cruz até que tem uma torcida grande, mas mesmo assim ainda é menor que o Vasco. O Vasco é muito diferente desses outros aí, Portuguesa, sei lá, o próprio Santa Cruz, Paraná Clube, por causa da torcida. O Vasco tem um patrimônio, tipo, uma riqueza muito grande que é a torcida. Então, o Vasco pode até sair, meio que cair no esquecimento, quando você não vai pensar no nome do Vasco quando você for falar nos candidatos ao título do brasileiro, mas você também não esquece o Vasco 100%, porque tem muito torcedor. Então, nem que seja por motivo de piada, mas, sabe, você vai lembrar do Vasco, porque é muita torcida, é muito grande. É um time que, querendo ou não, incomoda. Essas pessoas também já perceberam que o futebol é cíclico e que nenhum clube vai ser relevante para sempre apenas pela história gloriosa, vitoriosa. Mas também não precisa ficar se fudendo para sempre não, né? Tá bom, já deu. Tá desde 2008 essa desgraça aí, já ô doido. E torcida numerosa. Aqueles que não acompanharam a era de ouro do futebol brasileiro, mas que acompanharam o esporte em qualquer momento das décadas seguintes, viram um clube crescer
ao ponto de se tornar um verdadeiro gigante, fazendo jus à grandeza de uma história que já nasceu ímpar, lutando contra o elitismo e o racismo no futebol, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Os mais jovens hoje talvez não entendam o motivo do Vasco ser considerado um gigante do futebol nacional. Sim, o Vasco não É claro, só viu o time passando por merda. No máximo viu uma Copa do Brasil. é um clube grande, é um gigante. Muitos daqueles que acompanham o futebol conhecem os vários rebaixamentos, os elencos fraquíssimos, o estádio obsoleto e as gestões caóticas que o clube teve nos últimos 20 anos pelo menos. No entanto, nos anos 70, 80 e principalmente 90, o clube escreveu páginas gloriosas no E até o começo dos anos 2000 também, porque o Vasco abre a década de 2000 sendo campeão brasileiro. futebol, sendo cada vez mais relevante e temido. Em 74, foi campeão brasileiro pela primeira vez, vencendo o poderosíssimo Cruzeiro de Dirceu Lopes, Palhinha e Nelinho, e a Bagre. Nenhum aí dá um dinamite. década de 80 começou difícil. Porém, Roberto Dinamite consolidou-se como grande ídolo e artilheiro do clube, e grandes duelos contra o Flamengo e Fluminense foram travados numa era onde o futebol do Rio de Janeiro era o mais forte do país. Já no apagar das luzes da década, o inesquecível bicampeonato brasileiro veio sobre o São Paulo em pleno Morumbi, no icônico gol de cabeça de Sorato. A década seguinte era ainda mais vitoriosa, contando com os títulos brasileiros de Olha o desgraçado aqui, ó. E a Libertadores. 97 e 2000, além da Taça Libertadores da América, conquistada em 1998 sobre o Barcelona de Guayaquil. Além de tantos títulos maiores como os citados, o clube também venceu 24 vezes o Campeonato Carioca, 3 vezes o saudoso Torneio Rio-São Paulo, além da inesquecível Copa Mercosul de 2000. Nossa, naquela foto ali tinha Romário, tinha Juninho. O que tem hoje dá um desgosto na alma, que meu Deus do céu. Uma virada antológica sobre o Palmeiras no Palestra Itália, com direito a hat-trick de Romário, saindo de um 3-0 e revertendo para 4-3. E o mesmo Palmeiras viria a fazer essa mesma virada contra o Botafogo, tirando o título do Fogão no ano passado. E aliás, este é um outro ponto de atenção. Além dos títulos e da maneira como eles foram conquistados, são incontáveis os jogadores de nível mundial que vestiram a camisa cruz-maltina. Apenas por alto, podemos citar Romário, Edmundo, Bebeto, Mauro Galvão, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Denner, Evair, Luizão, Viola, Roberto Dinamite, Petkovic, Cocada, Emerson Leão. O fato do Pet ter jogado no Vasco sempre me pega desprevenido. Eu sempre fico de cara com essa parada. Carlos Germano e Bellini. Sem exageros, para sermos justos, teremos que fazer um vídeo apenas para isso. É realmente impressionante a quantidade de jogadores extra classe que fizeram história no Vasco, isso sem mencionar aqueles que não foram tão bem, mas tiveram passagem pelo clube. Do título brasileiro de 2000 até o momento atual, maio de 2024, o Vasco da Gama ostenta apenas um título relevante, a Copa do Brasil de 2011, conquistada no Couto Pereira sobre o Coritiba. Mais do que isso, nessas 2 décadas e meia, o clube fora rebaixado em 4 ocasiões: 2008, 2013, 2015 e se não ficar esperto, o que vai acontecer em 2024, eu vou contar pra vocês depois de meia-noite. 2020, tendo conseguido o título da divisão de acesso apenas em 2009. Também é impossível deixar de notar que o clube fez um bate-volta entre as divisões no período de 2013 a 2016, subindo e caindo em sequência, e além disso, salta aos olhos que, pela primeira vez, não conseguiu estar de volta à elite no ano seguinte ao rebaixamento, após a queda no ano de 2020. Aí o cara fala aqui, chat, pô, teve esses momentos aqui, essas décadas de vitória e mais vitória, mas depois começou a ficar ruim. Aí adivinha que época exatamente o desgraçado aqui foi nascer? Que é claro... Tornando a primeira divisão apenas em 2023. O chat falando, Eurico Miranda tá se revirando no caixão. A culpa, 80% é dele, desgraçado. Com esse desempenho, não é absurdo algum que a nova geração não tenha a percepção do Vasco como sendo um clube de elite no cenário brasileiro. Um clube que há muitos anos sequer conquista o campeonato estadual e não briga por... Pior que, eu acho que, tipo assim, pra quem é muito novo, talvez não entende porque se fala tanto do Vasco, porque, o Vasco pode parecer mais uma piada do que um time grande, verdade? Só que essa parada de ter tanta torcida, mesmo assim, tipo assim, mesmo o Vasco estando muito na merda, o Vasco ainda é muito notícia porque tem muito torcedor.
tá ligado? Então, tem tanto o torcedor do Vasco querendo saber sobre o time, quanto o rival querendo zoar o Vasco. Então, por mais que o time vive uma draga danada, ele nunca, sabe, deixa de ser notícia. De ponta, pois está todo o tempo brigando contra posições desconfortáveis na tabela. Com certeza, grandes nomes do entretenimento ajudam a popularizar o Vasco e manter o clube como sendo um dos grandes, mas é perceptível que a galera considera muito mais um meme do que um clube gigante de fato. Na minha infância, eram 12 grandes, e a gente tinha essa percepção de que o Vasco era o segundo ou até o terceiro maior clube do Rio de Janeiro, e do Brasil também. Mas recentemente, eu não tenho dúvidas que a maior parte das pessoas, ao escutar a palavra Vasco, imagina um meme na cabeça. E isso realmente é muito ruim para o clube. Mas não... Eu imagino tragédia, mas aí cada um com cada qual. Não é algo que ele não tem culpa. Entender o que aconteceu neste período é um exercício simples e complexo ao mesmo tempo. Se as gestões de Eurico Miranda e Roberto Dinamite foram diferentes entre si nas abordagens, foram também igualmente controversas na prática, englobando fatores diversos que contribuíram para o declínio vascaíno. E também é possível resumir tudo isso a uma única expressão: processo de obsolência. O clube simplesmente parou no tempo. Entre os torcedores do Vasco, existem aqueles que gostam e sentem falta de uma figura como a de Eurico Miranda no clube. Isso aí é síndrome de Estocolmo. É quando você basicamente começa a apaixonar por quem tá te sequestrando, tá ligado? Isso aí, pô, você tá apanhando, tá gostando. E existe a outra parcela que atribui a gestão autoritária e centralizadora do marcante ex-presidente como fator determinante para a queda do clube. Por que será? Por outro lado, a gestão à moda antiga, digamos assim, feita por Eurico Miranda, teria atrapalhado o Vasco nas negociações de potenciais investidores e, logo, atrapalhado o processo necessário de modernização pelo qual qualquer clube que almeja sucesso deve passar. Eurico foi figura atuante e relevante no Vasco durante toda a sua vida, mas apenas em 2000 se tornou presidente, continuando no cargo até 2008 e voltando a atuar como dirigente de 2015 a 2017. E é muito louco que tudo que o Eurico fez antes de ser presidente é da hora. Tudo não, mas tipo assim, boa parte é da hora. Quando ele vira presidente, aí que caga, sabe? O Eurico, tipo, enquanto diretor e tal, ele, fez grandes coisas e tal no Vasco. Depois disso, meu amigo, é só fome, desgraça, tragédia e morte. Em sua gestão, houve a criação do Colégio Vasco da Gama, onde jovens garantem seus estudos e educação enquanto atuam pelas categorias de base do clube, algo inovador e vanguardista, assim como nasceu o clube. E este projeto deu bons frutos como Alex Teixeira, Allan Kardec e Felipe Coutinho. A gestão seguinte é complicado, chat. De Roberto Dinamite também foi um pouco controversa. Eurico e Roberto, figuras grandes no clube, foram desafetos declarados e isso implodiu a política interna do clube. Após o primeiro ano de mandato, tendo culminado no rebaixamento, investimentos estratosféricos para a realidade do clube naquele momento foram feitos. Enfim, empréstimos e aportes que custariam caríssimo aos cofres do clube nos anos seguintes. Dessa forma, foi possível montar um time forte e competitivo que viria a ser campeão da Copa do Brasil de 2011, Só que além logo do depois vice-campeonato brasileiro do mesmo ano. Mas obviamente isso não era suficiente para a manutenção do elenco que contava, por exemplo, com Diego Souza e Juninho Pernambucano. E esse último até o Juninho que jogava meio que de graça. Teve uma história de jogar sem salário, apenas por amor ao clube mesmo. Mas logo, o time foi sendo desmanchado e a reta final da gestão do ídolo vascaíno aconteceu em meio àquela conturbada gangorra de rebaixamentos e acessos que começou em 2013. Embora quisesse ver seu time campeão e forte, Roberto tomou medidas drásticas que, na prática, acrescentaram muito ao endividamento. Vocês se lembram do vídeo sobre o Santos, em que eu cito que em 2010 começou uma política no clube de contratar jogador a qualquer custo, a qualquer preço, só para obter resultados momentâneos? Pois é, muita gente gostou da contratação do Robinho, por exemplo, que eu cito como um erro naquele vídeo, que na minha visão foi, e defendeu essa prática, porque o resultado foi obtido. Robinho realmente jogou bem naquela época, mas quando eu cito que foi um erro, eu não falo dentro de campo, e sim para os cofres do clube, para a saúde financeira do clube. Assim como o Santos pode ter tido resultado contratando o Robinho por aquele preço estratosférico para a época... Caralho, Thales, esse mano aí que acabou de aparecer aí, ele, tipo, nem tá vivo mais, morreu num acidente do nada, tá ligado? Uma morte mó relâmpago. O Vasco também obteve resultados na Copa do Brasil de 2011, mas isso não era um planejamento, era simplesmente uma medida momentânea para tapar buracos.
E ter dado certo uma vez é mais prejudicial do que se tivesse falhado. Eu não tenho dúvida que se Santos e Robinho não tivessem dado certo naquela passagem, o Santos pensaria 2 vezes antes de investir um caminhão de dinheiro no Leandro Damião, por exemplo. Assim como o Vasco, se não tivesse dado certo na Copa do Brasil de 2011, também teria tido rumos diferentes na sua administração. Bom, isso é um exercício imaginativo. Eu sei que é fácil falar depois que tudo deu certo, mas se a gente parar para pensar, faz um pouco de sentido, não é? E entre tanto tumulto, caos, brigas com emissoras de TV, quebras de contrato, conceitos antigos de gestão, paixão e amadorismo, o Clube de Regatas Vasco da Gama foi se tornando cada dia mais fraco e menor, se tornando motivo de piadas entre os rivais e figurando nos campeonatos sem força para brigar por nada maior. São Januário demonstra carecer de cuidados especiais. O clube começou a treinar em um CT próprio apenas em 2020 e patrocinadores relevantes parecem não ter muito interesse em estampar suas marcas na tradicional. O Vasco já foi aí 1/3 do ano e tá sem o patrocínio Master até agora, uma beleza. E bela camisa Cruz Maltina. Em desespero pela própria sobrevivência, o clube foi vendido para a SAF 777 Partners, que veio com a promessa de muito investimento. Aqui, ó, top 3 canalhas da história do mundo, ó. Os três. Esse aqui, pra quem não sabe, é o ex-presidente do Vasco na época, que foi quem vendeu pra 777, que era o cara que tinha... Pô, ele conseguia ler o contrato e ver que era uma bosta ou não, e ele viu que era uma bosta e ele assinou mesmo assim. Top 3 canalhas da história. No futebol, algo que em números frios até aconteceu, mas não da maneira como a torcida esperava, não levando em conta a relevância nacional do Vasco e dando a entender que ser um clube de meio de tabela atende às expectativas financeiras da empresa, mas com certeza não atende às expectativas emocionais da torcida. Dessa forma, o clube entra com força na espiral do temido ostracismo. O ostracismo pode, segundo o dicionário, ser voluntário ou imposto, mas no caso do Vasco, essa condição é oriunda de uma triste junção dos 2 fatores onde o clube se submeteu a condições limitantes criadas de dentro para fora, cortando as ambições do clube e frustrando a imensa torcida existente de norte a sul deste país, que não mais vê o clube habitando onde costumeiramente esteve, nas cabeças dos campeonatos, mas sim habitando os memes na internet e as piadas dos rivais. Assim, limitando essas fases a uma nostalgia cujo torcedor mais otimista não sabe se será substituída por novas, grandes e gloriosas memórias recentes. Mas por esse vídeo é isso. Se você gostou do conteúdo, eu peço que... Cara, eu acho o seguinte, de fato, com a 777, o Vasco tem tudo pra, infelizmente, passar anos e anos brigando por bosta nenhuma, tá ligado? Na verdade, qualquer cenário que não seja o completo caos, igual a gente tá prestes a vivenciar pelo jeito mais uma vez, parece ser bom. Qualquer coisa que não seja merda completa parece ser bom. E aí, tipo assim, o Vasco tinha tudo. Há, 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando foi vendido, tinha tudo pra sair desse buraco. Só que aí vendeu pro pior grupo possível, tá ligado? O bagulho de, a SAF é uma bosta, era melhor antes. Não era melhor antes. O Vasco tava tão na merda quanto, se não pior. O negócio era de fato ser vendido. Só que tinha que saber escolher pra quem que era pra ser vendido. E o Salgado, que era o presidente na época, que era um presidente de uma época que o presidente ainda tinha poder, porque hoje em dia o Pedrinho não tem mais nada, porque o time já foi vendido. Ele foi lá e pegou e vendeu pra uma galera questionávelzíssima. E aí agora o Vasco é isso aqui, cara. O Vasco é um time que até tem dinheiro, mas gasta mal. E aí daqui a pouco vai passar a ter menos dinheiro, não duvido nada. E o pouco que tem é mal usado, contrata gente muito questionável. É um mais burro que o outro, é um mais ruim que o outro. E é essa bagunça danada aqui. Enfim, o cara do vídeo não tá errado, não. O ostracismo em relação a título, infelizmente, é cada vez mais real. Melhor SAF do BR é a Grupo City. Provavelmente é, cara. Provavelmente é. E a do Vasco, nossa, é a cara do Vasco, né? A do Vasco é a pior. Como eu já falei, eu acho que a do Vasco... Tipo assim, de verdade, eu preferia que o Vasco hoje chamasse Red Bull Vasco da Gama, mas que tivesse um time decente, do que isso. John Textor joga vôlei, assim, sem brincadeira nenhuma, o Textor é muito melhor. Apesar dessas loucuras do Textor de, Leila Pereira, tão fraudando brasileiro, mesmo assim ele é melhor.